Fala galera, o problema de hoje é o Array Manipulation do HackerRank. Ele é um problema bem difícil. A princípio, na realidade, quando você vê pela primeira vez aí o problema, você vai falar, é só fazer tal coisa e vai funcionar, mas não é a forma mais eficiente de resolver esse problema. A forma mais eficiente de resolver esse problema não é tão óbvia assim, e por isso que ele é considerado um problema de dificuldade alta, né? Então vamos lá, eu vou explicar. Eu deixei uma tradução para vocês na tela. Mas a ideia é bem simples. O problema vai te dar um array de tamanho X aí. E aí você vai ter que adicionar um valor K entre o intervalo entre A e B. Então, entre, sei lá, o índice 3 e 4, nesse caso aqui é bem importante lembrar que ele não começa de zero. Não sei por que eles decidiram começar do número 1. Na programação, normalmente a gente começa o array do zero, né? Mas ele começa do 1. Então, do índice 3 ao 5, ele quer que você adicione 100. Então, vai ser 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 0, tal. Entendeu? Então, e aí depois, numa próxima iteração, vai adicionar de novo um outro valor entre outro intervalo, entre outro A e B, entendeu? E assim por diante. Então é bem simples. Vamos explicar aqui. A explicação é o seguinte. Então, eu peguei o exemplo que ele mesmo mostra aí no problema. Então, a gente vai ter um array aí de tamanho 5, que é esse array aqui de entrada, tudo iniciado em 0, de 1 a 5, que esses são os índices, tá? E a gente tem 3 iterações aqui para fazer. Então, a primeira iteração é o seguinte: no intervalo de A até B, de 1 até 2 nesse caso, a gente vai adicionar 100. Então, o que a gente faz? Vem aqui, de 1 até 2, e a gente adiciona 100. 1 é 0, com mais 100, 100. 2, aqui é 0, com mais 100, 100 também. E o resto a gente só repete. Agora, de 2 a 5, adiciona 100. Então, 2 aqui é 100, com mais 100, 200. 0 com mais 100, 100. 0 com mais 100, 100. 0 com mais 100, 100 de novo. Beleza? Aqui na primeira posição a gente só vai repetir. E agora, por último, no intervalo 3, 4, a gente também vai adicionar 100. Então, 100 vai virar 200 aqui no 3. E no 4, mesma coisa. E o resto a gente só vai repetir. Beleza? E o que o algoritmo pede? Quando chegar no final das iterações, a gente, que é esse output aqui, a gente vai retornar o maior número, que é 200. Beleza? É só isso. Esse algoritmo, ele não é muito eficiente. Por quê? Porque você vai ter que fazer iteração de tamanho X aqui, que é por todo o array. Vai fazer isso Y vezes. Ou seja, é O X vezes Y. Não é um algoritmo eficiente, né? E aí tem a forma mais eficiente de se fazer, mais inteligente, que aí eu vou explicar para vocês agora. Vou colocar um recorte aí que eu fiz para explicar um outro algoritmo que a gente tem em computação, que se chama soma dos prefixos, que vai ser uma base para a gente poder explicar aí a outra forma de se fazer esse algoritmo, beleza? Galera, vou fazer uma rápida explicação para vocês sobre o algoritmo soma de prefixos, que é um algoritmo bem presente aí em computação e que a gente vai utilizar na resolução desse problema, por isso que eu vou explicar ele aqui rapidão pra gente, beleza? Então você tem um vetor e você quer saber a soma de intervalos, ou então, sei lá, a soma daquela posição até, desde o início, a soma de todos os valores até aquela posição, que é o que a gente vai ver aqui nesse primeiro exemplo. Então a gente tem aqui o nosso vetor inicial, que é o 2, 4, 6, 8, 10, 12, e a gente vai querer que cada posição aqui tenha o valor que esteja nesse nosso novo vetor soma, seja o valor dali, com aquela posição, somando tudo para trás. Então beleza, então vamos aqui.
Qual que é a primeira forma aqui da gente fazer? A gente tem aqui a posição 0 no nosso vetor de soma vai ser igual ao 2, porque é o valor dele mais tudo que tem para trás. Só que ele é o primeiro, então vai ser ele mesmo. Beleza. Já aqui no 4, a gente vai ter que fazer o quê? A soma dele com tudo que veio para trás, que é 4 mais 2, 6. No seguinte aqui, em posição 2, a gente vai querer a soma de todos. Então vai ser 6 com mais 4, 10 com mais 2, 12. E assim por diante. Então vai ser, o próximo aqui vai ser 20, depois vai ser 30 e depois vai ser 42. Essa forma é a forma, talvez a primeira que venha na cabeça, né? De você ir iterando. Então, para você chegar aqui, por exemplo, posição 3, você vai, soma 2 com 4, com 6, com 8. Ah, beleza. Deu 20. Beleza. Só que tem uma forma mais inteligente de se fazer. Na verdade, quando você está fazendo isso, por exemplo, aqui, que eu acabei de falar, de encontrar esse 20 aqui, posição 3, você está fazendo a soma de tudo que veio antes, mais ele. Só que a soma de tudo que veio antes, não é isso aqui que você já calculou, esse 12 já não é a soma desse intervalo. Ou seja, se você perceber, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é que o 2, ele é o inicial, beleza. E esse 6 aqui, na verdade, ele foi esse 2 aqui, mais esse 4. Bateu aqui o resultado 6. Esse 12 aqui, ele é esse 6 mais esse 6, dando 12. 12 junto mais esse 8 aqui, vai dar 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 12 vai dar o 42. Então, a gente viu aqui que essa posição é sempre essa mais essa posição. Em outras palavras, vamos transformar isso aqui numa equação. Vou chamar aqui de I e aqui de J. Beleza? A gente vai perceber que existe uma equação para isso, onde a soma de I vai ser igual a soma de I menos 1 mais o vetor de I. Então, o que eu estou falando aqui é o que eu acabei de mostrar, que a soma de I vai ser a soma de I menos 2, 6, mais o vetor de I. 6 mais 6, 12. Beleza? Então, isso aqui é a fórmula que a gente tira desse problema. E agora tem um outro ponto que é como então que a gente calcula o resultado de um subconjunto, de um subintervalo. Então, vamos supor aqui que eu marquei o IJ aqui no 2 e 4, né? Então, eu quero saber o valor desse... Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Eu quero saber o valor de I até J, ou seja, desse intervalo aqui. Mas concorda comigo que esse intervalo, na verdade, é tudo isso desde o início aqui, com exceção dessa primeira parte, dessa soma de 0 até 1? Ou seja, o que a gente tira daqui? Que a soma de I até J vai ser igual a soma de J, que nesse caso aqui é esse 30, né? A soma de J menos a soma de I menos 1, que o I menos 1, nesse caso, é esse 6. Porque nesse vetor S de baixo aqui, a gente já tem tudo calculado. A gente já tem a posição de... Essa posição 30, esse valor 30, na verdade, o que ele é? O valor dessa soma toda. Então, justamente o que a gente quer já está aqui nesse 30. Assim como esse 6 aqui, na verdade, é o valor desse intervalo aqui. Então, nesse caso, aplicando a fórmula aqui só para vocês verem, a soma de 2 até 4, ele vai ser igual à soma do J,
que é o 4, menos a soma de i, que é o 2 menos 1, 1. Ou seja, isso aqui vai ser, qual que é a soma de 4? A soma de 4 é 30. 30. Menos, qual que é a soma de 1? A soma de 1 é 6. Opa. Vou puxar pra cá. Isso aqui vai dar 24, beleza? Fazendo a prova real aqui, 6 com 8, 14, com mais 10, justamente os 24, beleza? A gente vai usar essa solução aí, principalmente essas duas fórmulas aqui, para poder resolver o exercício, valeu? Então agora a gente vai resolver utilizando aí a soma de prefixos, o algoritmo que a gente acabou de ver, de uma forma mais eficiente esse problema aí. Então aqui do lado direito a gente vai colocar o resultado esperado para essa primeira iteração aqui. Então o resultado esperado vai ser entre as posições 1 e 2, o intervalo 1 e 2, a gente vai colocar aqui, adicionar 100. Então, como é que vai ficar? Vai iniciar em 0, a gente vai adicionar 100 na primeira posição, 100 na segunda posição. E o resto vai ser tudo 0. Isso aqui é o esperado para a primeira iteração. Só que para a gente ter isso, o que a gente pode fazer utilizando soma de prefixos? A gente poderia, como é um array só de zeros e tudo mais, a gente pode colocar aí, somar só no primeiro. Só que veja o que vai acontecer. Qual que é o problema que a gente vai ter fazendo isso? Somando só no A, o valor K, e repetindo os outros valores, quando a gente fosse aplicar o algoritmo de soma de prefixos, o que a gente teria aqui? Então aqui a gente teria 100, aí aqui com mais 0, 100 de novo, aí com mais 0 aqui vai ter 100, 100 e 100. Tá bem diferente do resultado esperado, certo? O que a gente pode fazer aqui para bater com aquele valor? A gente poderia aqui, para isso aqui zerar, a gente poderia fazer menos K aqui, ou seja, menos 100, né? Menos 100. O que aconteceria? 100 aqui, 100 com mais nada aqui, varia 100. Aí 100 com mais 0, 100, beleza. 100 com menos 100, aqui iria zerar. Aí tudo isso aqui também zeraria. Ou seja, a gente viu aqui que a gente pode aplicar o algoritmo fazendo a seguinte fórmula. O vetor aqui na posição A vai ser igual a ele mesmo, na posição A aqui, vetor na posição A, mais o K, que é o que eu fiz aqui, nessa posição, beleza? E aí, essa posição aqui, né? Aí, essa posição aqui, na verdade, o que ela é? V de B mais 1. Que ela vai ser igual ao quê? Ela mesma, V de B mais 1, menos o K. Ok? Então, essas formulazinhas aqui é o que a gente vai aplicar em todo o problema. Deixa eu apagar aqui. Então tá, então vamos aplicar essa fórmula e no final a gente vai fazer o algoritmo de soma dos prefixos, beleza? Então a gente tem aqui, para a primeira iteração, deixa eu diminuir aqui que acho que vai ficar melhor pra gente. Na primeira iteração, V de A é igual a V de A mais K. O A aqui é 1. Mas espera lá, a gente vai ter um problema aqui, ó. Esse B mais 1, ele vai dar um problema quando tiver na última iteração aqui, quando o B for igual ao 5 aqui neste caso. Então, o nosso algoritmo aqui, para esse nosso array output aqui, ele vai precisar, na verdade, ser de tamanho x mais 2, porque ele vai precisar, para funcionar o nosso algoritmo, ter um valor inicial aqui, e esse final aqui de suporte também vai precisar. Então, a gente vai adicionar duas casas no nosso array de saída, beleza? Aí, adicionou. Agora, a gente vai aplicar o algoritmo. Então, vamos lá. V de A é igual a V de A mais K. O V de A é 1, então o V de A aqui vai ser 0 mais o 100,
E o V de B mais 1, o B nesse caso é 2, então 3, ele vai ser menos K, que é menos 100. Ok? E o resto a gente só repete o valor anterior. Beleza. Agora, próxima iteração. 2 a 5 a gente adiciona 100, é o que ele está pedindo. Então, V de 2, ele vai ser o que ele já é, né? Mais K. Então, aqui ele vai virar 100. E o do 5 mais 1, no caso 100, vai ser menos K. Desculpa, no caso 6, vai ser menos K. Então, aqui, menos 100. Então, a gente só repete os valores aqui, que não foram alterados. Beleza, esse é o nosso array até então. E agora a última iteração aqui, vamos para o V de 3, que ele vai ser igual a ele mesmo mais K. O V de 3 no momento é 100, certo? Mais K, que é 100, é menos 100, mais 100, 0. Aí V de 4, que na verdade aqui a gente vai adicionar, vai subtrair no 4 mais 1, que é o 5, vai ser ele mesmo, que é o 0 aqui, menos 100, então, menos 100. Beleza? E o resto a gente repete. 0, 100, 100 e 0. O que a gente vai fazer agora? Aplicar o algoritmo. Aplicando o algoritmo de soma dos prefixos, a gente vai fazer aqui 0, que ele vai continuar igual. Aí, próxima iteração, próxima posição, 0 mais 100, 100, beleza. Aí, 100 mais 100, 200. 200 mais 0, 200. 200 mais 0, 200. 200 menos 100, 100. E aqui, 100 menos 100, 0. E aí, o que nos resta é pegar o maior valor desse array aqui e retornar, que é isso que o problema pede. Beleza? É isso. Vocês vão perceber que esse array aqui, final, 0, no caso aqui, esse aqui, né? Porque no outro algoritmo não tem esses valores iniciais e finais, que são só de suporte. Esse array aqui, ele bate com o array que a gente fez lá no primeiro algoritmo, que, enfim, ele tem que bater, né? E aí percebam que ele vai realizar essa iteração aqui y vezes, que é uma para cada linha, para cada input que tiver no problema. E essa iteração aqui, essa parte de fazer o algoritmo de soma dos prefixos, ele vai executar um for aí de x vezes, passando uma vez para cada iteração aí, na verdade x mais 2, né? Porque vai ter o início e o final ali, mas tudo bem, uma constante aqui a gente ignora. Então esse algoritmo, na verdade, ele é O de x mais y, muito melhor do que era o anterior, que era O de x vezes y, muito mais simples esse algoritmo do que o outro. E aí vocês vão ver agora como resolver isso via código. Bom, agora vamos codar aqui. Na verdade, como esse vídeo já está um pouco longo, já até deixei pronto aqui o algoritmo para vocês. Então a gente vai ter aí o nosso vetor, que eu chamei lá quando eu estava explicando de V, né? De saída, que vai ser do tamanho n, que eu estava chamando acho que de x, né? Tamanho n aqui que eles falam, mais 2, que vai ser nosso auxiliar aqui. E a gente vai iterar pelas linhas aqui, pelo 153, 487, 691 aqui de exemplo. Para cada um desses, a gente vai pegar aqui a query, que seria essa linha aqui, né? Cada uma linha dessas aqui. E a gente vai ler o A, o B e o K. Onde, como ele mesmo mostrou aqui, o A seria esse 1, o B 5 e o 3, o K, que é a quantidade que a gente tem que somar no intervalo, né? E aí, aqui é simples, é aquela fórmula que eu falei na explicação, né? Então, o vetor na posição A mais o K, e o vetor na posição B mais 1 vai ser ele mesmo menos o K. E aí, a gente vai ter o nosso vetor de output, que ainda não é nossa resposta.
a gente tem que fazer o algoritmo de soma de prefixos, que a gente vai começar aqui utilizando um máximo já otimizando, né, para a gente não fazer primeiro o algoritmo de soma de prefixos e depois a gente ter que fazer o algoritmo para poder encontrar o máximo. Então a gente já vai, enquanto a gente estiver iterando, a gente já vai salvar o nosso máximo aí e a nossa soma aqui, que é o que vai estar fazendo quando a gente faz aquele de soma valor, aí soma, vai ser quanto? E aí joga lá no nossa resposta. Essa aqui que vai controlar isso, essa variável. Então a gente vai passar por todas as posições do vetor. A soma atual vai ser vai iniciar em 0 e depois ele vai somando cada posição e a gente verifica. Se essa soma for maior do que o nosso máximo já registrado, a gente vai atualizar o nosso máximo aqui e no fim a gente só devolve esse máximo e pronto, tá resolvido aí o problema. E é isso aí, se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal, vai ter mais... talvez tenha mais problemas, vou ver se eu vou adicionar, vou vir com mais conteúdo mobile também, que é a minha especialidade. E é isso.